Uma mulher perdeu o marido, a casa e a dignidade num único dia. E ainda foi embora com o que parecia ser a pior herança da família. A irmã ficou com o apartamento de 2 milhões nos Jardins. Ela ficou com uma casa abandonada no meio do mato, em Carmo de Minas, com portão enferrujado e quintal tomado de mato. Todo mundo achou que ela tinha levado a pior parte. O marido a mandou embora naquela mesma noite. Mas o que ninguém sabia, nem ela mesma ainda, é que a vovó Esther tinha escondido um segredo dentro de um envelope amarelado que ia mudar tudo. E a irmã que saiu do cartório sorrindo? Ela tinha feito uma escolha que ia custar muito caro. Fica até o final, porque o que essa mulher fez com a herança que todo mundo desprezou vai te surpreender. Carolina tinha 37 anos e uma vida que parecia boa de longe, daquele jeito que uma foto bonita esconde uma casa bagunçada. Escritório razoável, apartamento decorado, marido bem-sucedido. Só que naquela tarde de fevereiro, com o calor úmido de São Paulo colando a blusa nas costas, o que ela ouvia no celular era isso. Jantar hoje às 19 horas. O Renato vem com a Claudinha, não se atrasa. Sem oi, sem tudo bem. Só a lista igual pedido de delivery. Ela olhou para o relatório inacabado na tela e anotou na agenda. Mercado, vinho, folhas para salada, frango para assar. O celular vibrou de novo. Era a Silvia, amiga da faculdade. Carol, lembra que você sempre quis fazer aquele curso de fitoterapia? Tô me inscrevendo. Vamos juntas? Carolina ficou olhando para a mensagem por uns 30 segundos. Começou a digitar adoraria. Apagou. Tentou. Vou ver com o Eduardo. Apagou também. No final mandou. Não vai dar desta vez. Guardou o celular na bolsa e nem percebeu que essa frase tinha virado o refrão da vida dela. Quantas vezes ela já tinha dito desta vez não para alguma coisa que era só dela. Aí Patrícia apareceu na porta da sala com aquele sorriso de quem vai propor uma coisa simples. Carol, vamos tomar um café depois do expediente? Faz tempo que a gente não conversa de verdade. Carolina já foi abrindo a boca antes de pensar. Não dá, Pati. Meu marido vai receber uns convidados importantes. Tenho que preparar tudo. Patrícia ficou quieta um segundo. Ah, entendi, como sempre. Marido casa, cozinha. E foi embora. Carolina ficou olhando para o corredor vazio e pensou, será que ela estava errada? Não ficou muito tempo nesse pensamento, não. Tinha lista para cumprir. Tinha jantar para fazer. Tinha sorriso para ensaiar para o Renato e para a Claudinha, que ela mal conhecia, mas precisava impressionar, porque era importante para o Eduardo, e o que era importante para o Eduardo virava importante para ela automaticamente. Era assim desde o começo. E naquela tarde de fevereiro, com o calor pesado e o relatório ainda pela metade, Carolina saiu do trabalho sem imaginar que aquela rotina toda estava com os dias contados. O celular tocou uma vez, duas. Era Fernanda. Isso já era estranho. A irmã mandava mensagem, não ligava. Carolina atendeu ainda no corredor do trabalho. Carolina! A voz era diferente, contida demais para quem normalmente falava rápido e no volume de uma pessoa que acha que todo mundo é surdo. Você tá sentada? Não, ela não estava. E algo naquele tom fez o estômago dela afundar antes de ouvir mais uma palavra. Aconteceu o quê, Fernanda? A vovó se foi. Só isso. 3 palavras. Carolina encostou na parede do corredor e ficou olhando para o chão sem ver nada. Dona Esther havia partido durante o sono na noite anterior, em Carmo de Minas, sul de Minas Gerais, numa casinha que cheirava a ervas e tinha macieira no quintal. E Carolina não estava lá. Não foi no verão como prometeu. Não foi no Natal. Não foi quando a vovó completou 80 anos em outubro. Sempre tinha um jantar do Eduardo, uma viagem de negócios, uma desculpa que parecia razoável na hora. Fernanda passou as informações com eficiência de gerente de projeto. Enterro depois de amanhã, testamento registrado em cartório, precisavam comparecer na semana seguinte. Leva o Eduardo. E desligou. Carolina ficou parada no corredor por uns 3 minutos, celular na mão, gente passando dos 2 lados. Naquela noite ela preparou o jantar, serviu o Renato e a Claudinha, lavou os pratos, ouviu Eduardo contar uma história de negócio pela 3ª vez. Ele sabia da morte da avó. Não perguntou nem uma vez como ela estava. Nada.
Carolina foi dormir sem falar sobre o que sentia, porque não sabia nem por onde começar. E talvez, ela ficou pensando nisso no escuro, talvez o Eduardo não tivesse nem percebido que ela estava precisando que alguém perguntasse. Ou talvez tivesse percebido e achado que não era necessário. E qual das duas opções era pior? Ela fechou os olhos sem responder. Mas alguma coisa naquela noite mudou, quietinha, sem avisar. Como costuma ser com as coisas que mudam para sempre. A sala do cartório no centro de São Paulo tinha aquele cheiro de papel antigo e ar-condicionado forte demais. Eram quase 10 da manhã de uma terça-feira. Carolina e Eduardo de um lado, Fernanda e Marcelo do outro, o advogado dela. Dr. Henrique, gravata bordô, postura de quem cobra caro, arrumando os papéis com cuidado. E num canto, quietinha numa cadeira de plástico, Dona Nilza, vizinha de 40 anos da vovó Esther em Carmo de Minas, que tinha vindo a São Paulo fazer exame e pediu para acompanhar. A Esther era minha irmã de coração, ela explicou. Ninguém disse não. O tabelião pigarreou, ajeitou os óculos e abriu o envelope. O apartamento de 3 quartos nos Jardins, avaliado em pelo menos 2 milhões de reais, ia para Fernanda. A casa em Carmo de Minas, com o terreno e tudo dentro, ia para Carolina. Eduardo endureceu ao lado dela. Ele tinha falado em usar aquele apartamento para abrir uma filial nova. O advogado de Carolina se mexeu na cadeira. Com licença, a diferença de valor é substancial. O tabelião nem piscou. A vontade foi registrada de forma clara e objetiva. Fernanda sorriu. Um sorriso daqueles que a pessoa guarda para usar exatamente nessa hora. Olhou para Carolina e disse: "Pois é, maninha, mais uma vez você ficou com a pior parte. Mas também, né? Sempre foi assim. Você vive nas sombras, quietinha, satisfeita com o que sobra." Carolina sentiu o rosto queimar. Dona Nilza, no canto, baixou os olhos para o chão. E o Eduardo? Eduardo ficou olhando para o papel do testamento como se já estivesse calculando o prejuízo. Não disse uma palavra para defender a própria esposa. Nenhuma. Mas Fernanda não tinha terminado. Ela abaixou a voz. Não o suficiente para ninguém deixar de ouvir. E completou. Você nem filho conseguiu dar para o seu marido. Mas pensando bem, talvez até seja melhor assim. O silêncio que caiu ali dentro foi do tipo que dói. Carolina não chorou. Não respondeu. Engoliu aquilo com o queixo levantado na frente do advogado, do tabelião, do Marcelo e da Dona Nilza, que apertou a alça da bolsa e não levantou os olhos do chão até todo mundo sair. Algumas facadas. A gente só sente mesmo quando chega em casa. O carro voltou do cartório em silêncio. Não era aquele silêncio confortável de casal que não precisa falar para se entender. Era o outro, o que aperta o peito e faz a gente ficar olhando pela janela fingindo que está vendo alguma coisa. Eduardo dirigia com as 2 mãos no volante, mandíbula travada. Carolina ficou contando os semáforos. 1, 2, 7, 12. Não ligou o rádio, não perguntou nada. Às vezes a gente sabe que determinadas conversas só podem acabar mal, e mesmo assim não consegue desviar. Na porta do prédio, ele explodiu. 10 anos, Carolina. 10 anos eu te sustentei. Te dei apartamento, viagem, roupa boa, jantar com gente importante. E o que você me deu? Nem filho, nem dinheiro, nem nada. E agora isso? Uma tapera no fim do mundo é o que você tem para oferecer? A voz dele ecoou no hall. O porteiro fingiu que não estava ouvindo. Arruma suas coisas e cai fora. Vai para sua tapera. Lá é onde você merece ficar. Carolina perguntou com a voz quebrando. Mas para onde eu vou? Ele respondeu sem olhar para ela. Problema seu. Amanhã quero você longe daqui. Ela passou a noite no sofá da sala. Aquele sofá bege que ela tinha escolhido numa loja de móveis do Morumbi num sábado de manhã, quando ainda achava que estava construindo um lar. Ficou olhando para o teto com a coberta até o queixo, ouvindo o silêncio do apartamento que era dela, e de repente não era mais. O choro não veio logo. Veio devagar, àquela hora da madrugada em que o mundo está quieto e a gente não tem mais energia nem para se enganar. E no meio das lágrimas um pensamento esquisito. A vovó nunca gostou muito do Eduardo. De manhã, assim que ele saiu,
Carolina levantou. Não ficou parada esperando mudar de ideia. Foi para o quarto, pegou a mala grande da prateleira do guarda-roupa e começou a dobrar as coisas com aquela calma de quem está em choque, mas ainda funciona. Levou 1 hora para encher a mala. 2 minutos para olhar uma última vez para o apartamento. O sofá bege, a cozinha que ela limpava todo dia, o quadro que ela escolheu para a sala. Fechou a porta sem bater e desceu para o mundo com uma mala e nenhum plano, sem imaginar ainda o que aquela tapera, no fim do mundo, guardava para ela. O ônibus de linha para Carmo de Minas saía da rodoviária do Tietê às 9 da manhã. Carolina chegou às 8h40 com a mala, uma bolsa de mão, um café que esfriou antes de ela conseguir tomar e uma expressão de quem está funcionando no piloto automático. Comprou a passagem no guichê, sentou num banco de plástico laranja e ficou olhando para a tela que anunciava os destinos. Carmo de Minas, sul de Minas. Nunca tinha ido para lá de ônibus, sempre de carro com o Eduardo, nas raras vezes que foram visitar a vovó. Agora ia sozinha com tudo que tinha numa bagagem de rodinha. O trajeto levou quase 5 horas. Carolina dormiu um pouco. Acordou com a cabeça encostada no vidro gelado, viu o asfalto da rodovia virando estrada, a paisagem de condomínio virando pasto, pasto virando morro com névoa na ponta. O sul de Minas tem essa coisa. Quando você começa a ver as montanhas, parece que a cidade foi um sonho ruim. Ela ficou olhando aquilo e pensou que talvez a vovó tivesse escolhido bem o lugar para viver. Depois lembrou que ela nunca foi visitar como prometeu, e o pensamento esfriou de novo. O ônibus a deixou no único ponto de parada de Carmo de Minas. Eram quase 3 da tarde, e o calor úmido de fevereiro estava daquele jeito que gruda na roupa e não deixa pensar direito. Carolina olhou em volta. Uma farmácia com cartaz de pressão arterial na vitrine, um bar com televisão ligada no volume máximo, uma padaria fechada com grade na porta. Era isso. Ela puxou a mala pelo calçamento irregular e começou a caminhar na direção que lembrava mais ou menos, torcendo para a memória não ter falhado. 20 minutos depois, quando avistou o portão, parou no meio da rua. Portão torto, enferrujado. O mato no quintal chegava na cintura e cobria o que antes era horta. A tinta das janelas estava descascando em tiras, a varanda apodrecida num canto. E o cheiro, ou melhor, a falta dele. A casa da vovó sempre cheirou a erva cidreira, a pão saindo do forno, a hortelã pisada no caminho. Agora não cheirava a nada, só a abandono. Carolina ficou parada na frente do portão enferrujado, pensando que talvez o Eduardo tivesse razão. Mas aí, e ela não soube explicar de onde veio, alguma coisa dentro dela disse: "Entra." "Carolina, você veio mesmo." A voz veio do quintal ao lado antes que ela conseguisse nem abrir o portão. Tia Lúcia apareceu correndo com um avental de chita colorida, braços abertos, o cabelo branco um pouco despenteado e um sorriso do tipo que não precisa de contexto para funcionar. Carolina nem conseguiu falar direito. Foi engolida pelo abraço antes de tentar, e tia Lúcia cheirava a bolo de fubá e hortelã, igualzinho à vovó Esther antigamente. E isso foi o suficiente para Carolina finalmente chorar de verdade, ali no meio da rua, com a mala de rodinha ao lado. Na cozinha de tia Lúcia, pequena, com azulejo de florzinha azul, e uma janela que dava para o quintal cheio de tempero. Tinha café passado na hora, queijo Minas com goiabada e um bolo de fubá ainda morno. Carolina comeu sem perceber que estava com fome. Tia Lúcia foi contando enquanto servia. Dona Esther mexeu com as ervas até o último mês. Gente de toda a região vinha bater na porta. Queria infusão para pressão, chá para insônia. Às vezes só queria sentar e conversar. Ela nunca mandou ninguém embora sem um remedinho e uma conversa boa. Nunca, Carolina. Por que ninguém me avisou que ela tinha piorado? Carolina perguntou com a xícara parada no ar. Não estava acusando, estava só tentando entender. Tia Lúcia juntou as mãos sobre a mesa antes de responder. Foi ela quem pediu, minha filha. Não incomoda a Carolina, ela dizia. Ela já tem peso demais para carregar. Carolina abaixou a cabeça. A vovó sabia. Sabia que o casamento pesava, que o Eduardo sufocava, que a vida em São Paulo tinha engolido a neta. E mesmo assim, no fim, quis poupar.
É o tipo de amor que a gente só entende quando a pessoa já foi. Tia Lúcia colocou mais café e mudou de assunto com o jeito mineiro de quem sabe quando é hora de dar um respiro. Falou da casa, que não estava tão mal quanto parecia por fora. Tem uma menina que vem cuidar, a Letícia, filha da Dona Graça da esquina. Ela cuidava da sua avó no fim, sabe? Continua vindo, abre as janelas, bota flor. Carolina olhou pela janela para o quintal da vovó, que dava para ver dali. Então, não era abandono total. Alguém tinha ficado. Alguém que ela nem conhecia tinha ficado quando ela não pôde, ou não quis ir. E esse pensamento doeu de um jeito que ela ainda ia levar um tempo para entender direito. Quando Carolina finalmente empurrou o portão enferrujado e entrou, esperava encontrar o que a fachada prometia. Abandono, mofo, o cheiro de casa fechada há tempo demais. Mas não. O piso estava varrido. As janelas do quarto da frente, abertas. E em cima da mesa da cozinha, numa jarra de vidro que Carolina reconheceu de quando era criança, tinha um ramo de erva cidreira fresca, colhida naquele dia, porque ainda não tinha murchado. Alguém tinha entrado ali naquela manhã. Alguém se importava com aquela casa de um jeito que ela, a neta de sangue, não tinha conseguido se importar por 1 ano e 8 meses. No quarto da vovó, tudo estava como se o tempo tivesse esquecido de passar. Ervas penduradas no teto em amarradinhos de barbante. O toucador antigo com o espelho manchado nas bordas. O baú de madeira escura com entalhe de folhas na tampa. E em cima da cômoda, um maço de envelopes amarelados, amarrados com fita de algodão cor de creme. O de cima tinha uma coisa escrita com letra trêmula, daquelas que a mão já não obedece direito, mas a cabeça ainda sabe exatamente o que quer dizer. Para minha Carolzinha, lê sozinha. Carolina ficou olhando para aquilo por um bom tempo antes de conseguir pegar. A carta começava com minha querida netinha, e Carolina teve que parar na segunda linha para respirar. A vovó Esther escrevia que o apartamento dos Jardins pertencia a Benedito Alves, seu primeiro marido. Que Fernanda era filha biológica de Benedito, não neta de sangue de Esther, que a criou como se fosse, mas que nunca recebeu de volta o que deu. E então vinha a parte que Carolina leu 3 vezes seguidas. Fernanda sabia do conteúdo do testamento. Tia Lúcia tinha contado por telefone 3 meses antes, quando Esther já estava doente. Fernanda desligou e não voltou a ligar mais. Calculou que o apartamento era dela de qualquer jeito, então a vovó podia morrer sem a visita dela. Carolina sentou na borda da cama e ficou assim, com a carta no colo e os olhos parados nas ervas penduradas no teto. Do lado de fora, o vento balançava as macieiras do quintal. Ela pensou em Fernanda no cartório, com aquele sorriso de quem ganhou. Pensou no Eduardo dizendo, tapera no fim do mundo. Pensou nos 10 anos de jantar preparado, de curso recusado, de desta vez não. Pegou um dos cadernos do baú, capa dura, bordô, letra miúda da vovó em cada página, e segurou com as 2 mãos. Falou em voz baixa, para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Acabou o tempo de ser invisível. E pela primeira vez em muito tempo, ela mesma acreditou no que tinha dito. Na manhã seguinte, um toque leve na porta. Não era o tipo de batida que exige resposta imediata. Era mais um aviso delicado de que alguém estava ali, se ela quisesse abrir. Carolina abriu e encontrou uma menina de uns 15 anos, cabelo em trança loira, olhos cinzentos grandes demais para o rosto pequeno, e uma expressão de quem tem o costume de não querer incomodar. Bom dia, eu sou a Letícia. Posso entrar? E entrou com a naturalidade de quem conhece cada canto da casa de cor. Foi direto ao armário da cozinha, abriu as 2 portas e ficou olhando para as prateleiras como quem confere se está tudo no lugar. Aqui era onde a vovó Esther secava, disse Letícia, já apontando para a prateleira de cima. Hortelã, orégano, erva cidreira, erva de São João. Ela colocava em cima de jornal, deixava uns 3 dias. Começou a explicar com aquela voz suave, sem afetação, como quem conta uma coisa óbvia que todo mundo deveria saber. Vinha todo dia depois da aula. Quando Esther adoeceu, começou a aparecer de manhã também. Ela não gostava de barulho quando estava mal, mas gostava de companhia quieta. Então eu ficava aqui fazendo as coisas e ela ficava no quarto,
e a gente ficava junto sem precisar falar. Carolina ouviu aquilo e sentiu uma pontada no peito que não sabia direito nomear. Ciúme? Culpa? As duas coisas juntas, talvez. Ela sempre achou que era a neta preferida, a Carolzinha das fotos a que a vovó citava nas conversas. E quem ficou de fato, quem segurou a mão e fez companhia quieta nos últimos meses, foi aquela menina de olhos cinzentos que ela nunca tinha visto na vida. Como a gente pode amar tanto uma pessoa e ao mesmo tempo não estar lá quando ela mais precisa? Letícia, como se sentisse o peso do silêncio, disse de um jeito simples. Ela falava muito de você, sabia? Mostrava foto, aquela de quando você era pequena, de sandália vermelha e trancinhas. A menina hesitou um segundo. Ela dizia: minha Carolzinha guardava tudo no coração, igual as ervas que guardam a força dentro até a hora de servir. Carolina ficou olhando para aqueles olhos cinzentos sérios e pensou que a vovó Esther tinha o dom de mandar recado mesmo depois de ir embora. Quer me ajudar com as ervas? Perguntou. Letícia sorriu, um sorriso que tomou conta do rosto inteiro. Quero sim. A rotina começou sem que ninguém decretasse. Todo dia, pontualmente depois da aula, Letícia aparecia com a mochila ainda nas costas e ia direto para os cadernos da vovó, espalhados na mesa da cozinha. Abria no ponto onde tinham parado no dia anterior e começava a ensinar. Não como professora, mas como alguém passando adiante algo precioso que recebeu de graça e não quer desperdiçar. Esse aqui é o orégano, dizia, segurando um galho ressecado entre os dedos. A vovó dizia que serve não só para temperar, serve para dar energia. Planta teimosa. Quanto mais você corta, mais ela cresce. Carolina anotava. E pensava que plantas teimosas tinham muito a ensinar. Aos poucos o quintal foi voltando. Não de uma vez. Foi devagar, do jeito que as coisas que importam costumam acontecer. Um canteiro limpo aqui, uma muda replantada ali, a horta que estava tomada de mato começando a mostrar verde de novo por baixo. Carolina foi aprendendo a reconhecer as ervas pelo cheiro antes de aprender o nome. A erva cidreira tinha um perfume que lembrava a cozinha da vovó numa tarde de chuva. O capim-limão cheirava a limonada que ninguém tinha feito ainda. Ela chegou a passar uma manhã inteira de joelhos na terra sem perceber o tempo passar. Quando levantou, tinha terra até no cotovelo e não ligou nem um pouco. O que mais surpreendia era o seguinte: ela acordava diferente. Não tinha mais aquela sensação pesada de levantar, já pensando no que faltava fazer para outra pessoa. Acordava querendo saber se a muda de hortelã tinha pegado, se ia chover e ela precisava cobrir os canteiros novos. Eram preocupações pequenas, concretas, que dependiam só dela. E essa simplicidade tinha um sabor que ela não sabia que estava com saudade. Você já parou para pensar em quantas coisas simples a gente abre mão sem nem perceber? Uma tarde, Letícia chegou com uma página dobrada do caderno da vovó, marcada com um clipe enferrujado. Achei a receita do chá amanhã de verão. Ela falava que esse era o mais especial. 7 ervas, colhidas antes do sol ficar alto, numa proporção que Esther tinha anotado com uma estrela vermelha na margem, do jeito de quem quer ter certeza de que ninguém vai errar a mão. A vovó dizia que esse chá resolvia o que não tem remédio. Carolina olhou para a lista de ervas e percebeu que todas estavam no quintal. Todas tinham sobrevivido ao abandono e esperado. Igual ela, pensou, igual ela. Tia Lúcia não precisou de muito convencimento. Domingo à tarde na minha varanda, pode ser? Podia. As vizinhas foram chegando com o que tinham. Dona Regina trouxe bolo de fubá ainda quente embrulhado num pano de prato. Dona Aparecida apareceu com uma lata de biscoito de polvilho. A jovem Camila, professora da escola municipal, veio com uma cocada que ela mesma tinha feito e ficou claramente orgulhosa disso. E Dona Nilza, a mesma do cartório em São Paulo, que ainda estava em Carmo de Minas esperando o resultado dos exames, sentou no melhor lugar da varanda, com a bolsa no colo e cara de quem veio para alguma coisa importante. Carolina e Letícia serviram o chá manhã de verão, em xícaras velhas de porcelana que tia Lúcia guardava no armário alto da sala, aquelas que só saem em ocasiões especiais. O cheiro que subiu da chaleira quando abriu a tampa fez tia Lúcia parar no meio de uma frase. Dona Nilza recebeu a xícara, trouxe devagar até o nariz, fechou os olhos.
Ficou assim por uns segundos que pareceram mais longos do que eram. Quando abriu os olhos, tinha lágrima no canto. Meu Deus, ela disse com a voz baixa. É o chá da Esther. Igualzinho. Mesmo cheiro, mesma força. A varanda ficou quieta do jeito que fica quando todo mundo sente a mesma coisa ao mesmo tempo. A professora Camila foi a primeira a falar depois do silêncio. Posso levar um potinho? Pago, claro. Tô com insônia faz 3 semanas e já tentei de tudo. Carolina olhou para Letícia. Letícia olhou para Carolina. Nenhuma das duas tinha pensado nisso. Não naquele domingo, não daquele jeito. O chá tinha sido feito para reunir as vizinhas, para honrar a vovó Esther, para ver se a receita funcionava. Não tinha sido planejado como negócio. Mas às vezes, o que vai mudar a vida da gente começa exatamente assim. Sem planejamento nenhum numa tarde de domingo, numa varanda com um biscoito de polvilho e xícara de porcelana velha. Naquela noite, quando as vizinhas foram embora e as xícaras estavam lavadas e secando no escorredor, Letícia abriu o notebook velho em cima da mesa da cozinha. Tia Carolina, e se a gente criasse um perfil nas redes para contar sobre as ervas? Postar as receitas da vovó, mostrar o quintal. Carolina fez uma careta honesta. Letícia, eu mal sei usar o celular direito. A menina não se abalou. Eu te ensino. Fiz curso na escola. Ficaram até meia-noite discutindo nome, cor, fonte, o que postar primeiro. E quando Carolina finalmente foi dormir, tinha uma coisa diferente no peito. Não era felicidade exatamente, era algo mais quieto que isso. Era direção. A primeira foto foi ideia de Letícia. Um buquê de tomilho fresco apoiado no parapeito da janela antiga da cozinha, com a luz do fim de tarde de fevereiro batendo de lado e fazendo tudo parecer mais bonito do que era na vida real. Ou talvez tão bonito quanto. E a gente é que não prestava atenção. A legenda foi de Carolina, que ficou meia hora pensando e no final escreveu uma coisa que a vovó diria. Erva boa, não precisa chamar. O cheiro chega sozinho. Letícia postou. Em 2 dias, centenas de curtidas e uma enxurrada de comentários de gente que nunca tinham ouvido falar de Carmo de Minas, mas queriam saber mais sobre aquelas ervas. O quintal foi sendo transformado aos poucos, no ritmo que a vovó Esther sempre pregou, sem pressa, do jeito certo. Canteiros com plaquinhas de madeira pintadas à mão, uma área de chá com banquinhos rústicos que o vizinho João fez de graça, porque era o mínimo que podia fazer pela dona Esther. Varais para secar as ervas. Um quartinho dentro da casa virou depósito de embalagem. Papel craft, fitas de algodão, etiquetas com o desenho que Letícia fez com nanquim. A mão da vovó segurando um ramo. Carolina olhava para aquilo e pensava que nunca tinha decorado um espaço que fosse realmente dela. Aí chegou a encomenda de Curitiba. Uma mulher chamada Beatriz tinha achado o perfil, mandado mensagem perguntando se tinha frete, recebido o pacote 2 dias depois e postado uma foto do papelote aberto em cima da mesa da cozinha dela com a legenda. Abri e o apartamento inteiro cheirou a erva. Chorei sem saber por quê. Carolina leu aquilo 3 vezes. 4. Foi até o quintal. Ficou parada no meio dos canteiros com o celular na mão e percebeu, não de repente, mas daquele jeito que as certezas grandes chegam, devagar e com peso, que aquilo não era hobby, era um negócio. Ela tinha virado empresária sem perceber o momento exato em que tinha acontecido. O primeiro pedido grande chegou em março. Uma loja de produtos naturais na cidade vizinha queria uma remessa mensal, quantidade fixa, entrega regular. Só precisa de uma embalagem que conte história, disse a dona da loja pelo telefone. Carolina e Letícia passaram uma semana inteira nisso. Fotos antigas da vovó Esther impressas em papel vegetal, flores secas prensadas coladas na tampa, papel reciclado que Carolina tinha achado numa gráfica em 3 Corações, fita de chita floral que tia Lúcia guardava num caixote desde não sabia quando. Cada embalagem parecia presente de aniversário. E no outono, quando o perfil ultrapassou 1000 seguidores, chegou um pedido de Lisboa. Carolina ficou olhando o rastreamento no celular e riu. Uma risada que ela não ouvia de si mesma fazia tempo demais. Era uma quinta-feira de tarde quando alguém bateu no portão reformado.
pintado de verde escuro por Carolina, numa manhã de sábado, porque ela quis e porque podia. Ela estava no quintal com as mãos na terra quando ouviu. Letícia foi ver. Voltou com uma expressão que não precisava de tradução. É um homem de terno, disse simplesmente. Carolina levantou, tirou as luvas de jardinagem e foi até lá. Eduardo estava do lado de fora do portão com terno escuro, sapato engraxado e um embrulho debaixo do braço que ela apostaria ser vinho caro. Tia Lúcia, na varanda ao lado, parou de regar as plantas, mas não saiu de lá. Letícia ficou na janela da cozinha, de braços cruzados. Eduardo entrou fazendo aquele tour mental de empresário, olhos varrendo o espaço, calculando, avaliando. Você se saiu bem. Surpreendente, para falar a verdade. Colocou a garrafa de vinho em cima da mesa da varanda sem ser convidado, como quem assina um contrato. Fui acompanhando o projeto nas redes. Cresceu, hein? Já conversei com uns investidores. Dá para escalar isso em 3 meses com aporte certo. Sorriu com aquele sorriso de reunião de negócios. Repensei muita coisa sobre a gente, Carol. Você passou por uma prova e saiu forte. Agora você merece de verdade ser minha esposa. Uma mulher de verdade, sabe? A gente podia formar um time imbatível. Carolina ficou olhando para ele. Não para a garrafa, não para o terno, para o rosto. E foi aí que percebeu uma coisa que talvez sempre tivesse sabido, mas nunca tivesse conseguido ver com tanta clareza. Eduardo não tinha voltado por arrependimento. Tinha voltado porque viu uma oportunidade. Era o que ele sempre fez. Calculava, avaliava, investia onde havia retorno. Por 10 anos ela tinha sido um investimento razoável. Depois tinha virado prejuízo. Agora era oportunidade de novo. E ele nem percebia que estava sendo transparente como vidro. Eduardo. A voz dela saiu calma. Aquela calma que não é frieza, é certeza. Quando eu não tinha nada, você me mandou embora dizendo que eu não tinha o que oferecer. Então deixa eu devolver a gentileza. Você não tem o que me oferecer agora. Ele abriu a boca. Fechou. Ficou vermelho tentando manter a postura. Saiu pela varanda com passos duros. E quando chegou no portão, a casa de chá da avó Esther já tinha 3 clientes nas mesinhas externas, rindo e fotografando as xícaras. Tia Lúcia continuava na varanda ao lado. Letícia estava na janela. E Carolina tinha voltado para o quintal, de costas para ele com as mãos na terra sem percebê-lo. Eduardo ficou parado alguns segundos, olhando para tudo aquilo. Depois fechou o portão e foi embora. E ninguém foi atrás. Uma semana depois da visita do Eduardo, tia Lúcia entrou na cozinha com um papel dobrado na mão e uma expressão de quem está prestes a contar uma coisa que guardou tempo demais. Era uma cópia que o advogado do inventário tinha enviado, com uma nota escrita à mão no canto. Achei que você devia saber. Carolina leu em pé, encostada na pia. Eduardo tinha tentado impugnar o testamento da vovó Esther nos primeiros dias após a leitura, alegando que Carolina não teria condições de administrar o bem. Entrou com pedido formal. Perdeu. O processo foi arquivado em menos de 2 semanas. Carolina dobrou o papel devagar. Então era isso. Ele não tinha voltado por arrependimento nem por saudade. Tinha voltado porque ficou sem saída. 2 dias depois, um carro alugado parou na frente do portão verde. Fernanda saiu usando óculos escuros numa tarde sem muito sol, daquele jeito de quem quer parecer, que não está se esforçando para parecer algo. Entrou, elogiando o jardim, elogiando as embalagens, elogiando o perfil nas redes com aquela voz de quem faz um favor ao elogiar. Tô impressionada, maninha, sério. Você surpreendeu a todo mundo. Pausa estratégica. Tava pensando, e se a gente virasse sócias? Eu tenho contato em São Paulo, consigo colocar o produto em loja grande em 3 meses. Você cuida da parte da roça, eu cuido do resto. Carolina deixou ela terminar. Esperou um segundo. Depois falou com aquela calma que Fernanda claramente não esperava. Eu sei que você sabia do testamento antes da leitura, Fernanda. Tia Lúcia me contou que a vovó ligou para você quando adoeceu. Você desligou e não voltou mais. Fernanda abriu a boca. Você calculou que o apartamento era seu de qualquer jeito. Então a vovó podia morrer sem a sua visita. Dona Nilza, que estava tomando chá na varanda e ouviu tudo pelo basculante aberto,
abaixou a xícara devagar no pires. O silêncio que caiu ali foi diferente do silêncio do cartório. Esse não doía. Esse tinha peso de verdade dita na hora certa. Fernanda revirou os olhos, pegou a bolsa e foi saindo. Na porta ainda virou. Então, fica aí no seu mato. Só não vem chorar quando quebrar, tá? Empresária da roça. Carolina fechou a porta com cuidado. Não bateu. Não precisava. Voltou para a cozinha, onde Letícia estava embalando pedidos com a fita de chita, fingindo que não tinha ouvido nada, mas com os olhos brilhando de um jeito que entregava tudo. Tia Carolina, ela disse sem levantar a cabeça. A gente tem 43 pedidos para despachar essa semana. Carolina colocou o avental, puxou uma cadeira e sentou do lado dela. Às vezes a melhor resposta para quem quer te ver cair é simplesmente continuar em pé. Letícia terminou o colégio numa sexta-feira de julho, com direito a foto na frente da escola e bolo de chocolate na casa de tia Lúcia. No sábado de manhã, sentou com Carolina na mesa da cozinha, as duas com café na mão, e disse sem rodeio: Não vou fazer faculdade agora. Quero trabalhar aqui com você. A gente tem coisa demais para crescer. Carolina olhou para ela. 15 meses atrás era uma menina de trança que bateu na porta com voz de quem não quer incomodar, e agora estava ali, com 16 anos e uma clareza que muita gente de 40 não tem. Você tem certeza? Letícia respondeu. A vovó Esther dizia que o trabalho certo não parece trabalho. Isso aqui não parece trabalho para mim. Carolina abraçou ela sem falar mais nada. A inauguração da casa de chá da avó Esther aconteceu na Páscoa, numa tarde de sol com aquela brisa fresca que o sul de Minas sabe fazer. A varanda tinha sido reformada com móveis antigos comprados no brechó da cidade. Cadeiras de madeira que tia Lúcia lixou e pintou de branco, mesinhas com um tampo de vidro, toalhinhas de renda que a própria dona Esther tinha guardado num baú por anos. Na parede de entrada, emoldurado num caixilho de madeira rústica, o caderno original da vovó, aberto na página do chá Manhã de Verão com a estrela vermelha na margem. As mesas encheram antes do meio-dia. O cheiro de ervas foi descendo a rua sozinho, e a rua foi subindo atrás. No meio da tarde, Dona Nilza levantou da cadeira sem que ninguém pedisse. Ficou de pé com a xícara ainda na mão e começou a falar para quem estava na varanda. Vizinhas, clientes que tinham vindo de cidades vizinhas, duas moças de um blog regional que cobriam gastronomia mineira. Contou do cartório em São Paulo. Contou da humilhação de Fernanda, da frieza do Eduardo, de Carolina saindo de ônibus para Carmo de Minas com uma mala e nenhum plano. Eu estava lá, disse Dona Nilza com voz firme. Vi tudo, e olha o que ela fez com o que recebeu. A varanda aplaudiu. Carolina ficou vermelha. Olhou para o chão, depois olhou para Letícia, que estava com os olhos brilhando do lado da chaleira, e sorriu do jeito que só sorri quando a coisa é de verdade. A reportagem do blog saiu na semana seguinte com o título A Neta que Transformou uma Herança de Ervas num Negócio que Chegou a Lisboa. O celular de Carolina não parou mais. Pedidos, entrevistas, convite de uma feira em Belo Horizonte, uma loja conceito em Tiradentes querendo parceria. Letícia gerenciava tudo com uma naturalidade que assustava. Respondia mensagem, calculava estoque, atualizava o perfil, negociava prazo de entrega, tudo ao mesmo tempo com o notebook velho em cima da bancada de ervas. Carolina olhava para ela às vezes no meio do trabalho e pensava: a vovó Esther nunca conheceu Letícia antes de ficar doente, mas escolheu muito bem a menina que ia tomar conta da casa. Algumas pessoas chegam na vida da gente pelo caminho mais improvável e ficam para sempre. Era uma tarde de inverno suave em Carmo de Minas, aquela garoa fininha que não chega a ser chuva, mas encharca tudo por dentro. Carolina estava no quintal com luvas de jardinagem e uma tesoura de poda, passando os dedos pelos caules de trevo que insistiam em crescer perto da cerca, teimosos e verdes mesmo no frio. Lembrou da vovó Esther plantando ali, explicando com a paciência de quem já repetiu a mesma coisa várias vezes, mas nunca perdeu a vontade de explicar. Trevo é resistente, Carolina. Pode tentar arrancar, ele sempre volta. É igual à nossa família. Teimosa, mas de raiz boa. Na época, ela tinha ouvido e achado bonito.
Agora entendia do que a vovó estava falando. Letícia apareceu na porta dos fundos com o tablet levantado como troféu, a trança meio desfeita do dia e os olhos cinzentos arregalados. Tia Carolina, olha isso aqui. Era um e-mail em português e inglês, com o logo de um festival de gastronomia e plantas medicinais em Porto Alegre. Evento internacional, 800 expositores, público esperado de 30.000 pessoas. Queriam a casa de chá da avó Esther com estande próprio, palestra e workshop de preparo de chás. Carolina leu, releu. Olhou para Letícia. É de verdade? É de verdade, confirmou a menina, já sorrindo antes da resposta. Carolina tirou as luvas devagar. Ficou olhando para o quintal. Os canteiros organizados com plaquinhas de madeira, a horta que era mato quando chegou, as macieiras que sobreviveram ao abandono e continuavam dando fruta todo ano com uma teimosia admirável. Pensou no Eduardo dizendo tapera no fim do mundo. Pensou em Fernanda com os óculos escuros na porta, empresária da roça. Pensou na mala de rodinha no calçamento irregular do único ponto de ônibus de Carmo de Minas, naquela tarde de fevereiro, com calor que grudava na roupa. Tudo que parecia derrota era o caminho chegando. Às vezes a vida tem que tirar tudo de um jeito muito brusco para deixar a gente ir para o lugar certo. Tia Lúcia apareceu pela cerca com uma bandeja, café, bolo de fubá, queijo com goiabada, do jeito que sempre aparecia, sem avisar, como se soubesse quando era hora. Da varanda vinham vozes de clientes e o som das xícaras de porcelana. Letícia já estava respondendo o e-mail do festival com uma seriedade de sócia veterana. Carolina ficou parada um momento no meio do quintal, com a garoa fina caindo de leve e respirou fundo. Capim-limão, hortelã, terra molhada. Sussurrou para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Obrigada, vovó. Por tudo. E a resposta veio do jeito que sempre vinha. No cheiro das ervas, no vento que balançou as macieiras, no riso de Letícia lá dentro. Algumas heranças não cabem em apartamento nenhum.